Olá, muito boa noite para você que se liga aqui no SBT Rio Grande do Sul. Finalmente ela chegou, é a sexta-feira. Tá frio no Rio Grande do Sul, né? Termômetros variando entre 14 e 15 graus. Aqui em Porto Alegre, neste momento, 17 graus com um vento gelado na capital dos gaúchos. Eu sou Eduardo Pinzon e peço licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja nos acompanhando, para te fazer companhia na noite desta sexta-feira. Vamos aos destaques do programa de hoje. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a tragédia com o ônibus da Universidade Federal de Santa Maria, que matou 7 alunos no município de Imigrante, no Vale do Taquari. 3 pessoas foram indiciadas por homicídio culposo e também lesões corporais. O delegado afirma, gente, que houve negligência total. E ainda, um gaúcho foi preso na Indonésia por tráfico de drogas. Cauê Campos Valério, de 39 anos, natural de Pelotas, está detido após ser flagrado com 41 gramas de entorpecente. Por lá, esse tipo de crime pode resultar em prisão perpétua ou até pena de morte. E para quem já está planejando e pensando no final de semana, isso, que tal passear pela vila mais famosa do mundo, a Vila do Chaves? Tem espaço interativo, cenários idênticos ao do seriado, aqui em Porto Alegre, em um shopping, para você conferir e participar nesta programação de final de semana. Está terminando essa exposição e nós vamos estar lá ao vivo para te mostrar todos esses bastidores. Então, te aproxega, pode chegar, porque você já é de casa aqui no SBT, todos os dias, esse canal direto de comunicação que eu tenho com você, que está aí do outro lado da tela, acompanhando o Tá Na Hora Rio Grande. Então vem cá, vem o seguinte, aqui no telão coloca a minha pergunta do dia. Você não abre mão no final de semana. No final de semana, eu não abro mão de... Bom, eu não abro mão de dormir até acordar, desligar o despertador e aproveitar para dormir bastante. E você? Conta pra gente, é do churrasco que você não abre mão, aquele filme no sofá, um passeio em família? Hoje a nossa interatividade é para você completar essa frase. Manda a tua resposta no nosso WhatsApp e participe conosco através do 51 980 27 51 13. No final de semana, eu não abro mão de... Olha, eu quero a tua participação, pode mandar foto, pode mandar a mensagem, tá valendo, porque hoje é sexta-feira e a gente vai aproveitar o final de semana para descansar, para aproveitar a família, para colocar os estudos em dia. Então, participe do nosso programa, tá valendo a sua mensagem de qualquer canto do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Quem se conecta aqui no Tá Na Hora Rio Grande, através do YouTube do SBT RS, um abraço bem apertado a todos os nossos telespectadores. E é claro que nós temos muita notícia no programa de hoje e eu já quero chamar a tua atenção. Gente, Porto Alegre fará um mutirão de vacinação contra a gripe neste sábado. E o objetivo é reduzir a superlotação nas emergências por conta das doenças respiratórias. A repórter Lenise Slavski está em um posto de saúde, ao lado do Zé Gotinha. Lenise, que horas começa amanhã esse mutirão aqui na capital? Boa noite, bem-vinda ao Tá Na Hora. Oi, Pinzon, boa noite para você, para todos que estão nessa sexta-feira gelada com a gente. Estou sim aqui ao lado do Zé Gotinha para avisar todo mundo que está nos assistindo que o mutirão acontece amanhã a partir das 9 horas da manhã. E vai ser o dia todo, viu? Até às 6 horas da tarde. Todas as unidades e postos de saúde aqui da capital vão estar abertos, recebendo então todo o público que quer fazer a imunização e se proteger contra tantas doenças que estão circulando por aí. A gente fala ao vivo, Pinzão, aqui do Posto Modelo, inclusive o movimento está bem intenso por aqui, muita gente não está esperando o dia D, né? Já está vindo em busca aí da imunização principalmente. E amanhã, para incentivar que todo mundo venha até um dos postos de saúde,
Saúde, a EPTC anunciou que vai ter passe livre no transporte público aqui da capital. Ou seja, não tem desculpa para não se proteger. Desde o dia 7 de abril, quando a campanha de vacinação começou aqui em Porto Alegre, cerca de 315 mil pessoas foram imunizadas contra a influenza, de acordo com a Secretaria de Saúde. Mas a preocupação é que só metade desse número faz parte dos grupos prioritários, que são aqueles que estão mais suscetíveis a pegarem alguma doença como a gripe, né? Que são esses dados que a gente está falando. Ainda falta bastante para alcançar, então, a meta, que é de 90%. Mas o foco do dia D, Pinzon, não é só a gripe, a influenza. Outras vacinas também estarão disponíveis. Por isso, a gente vai conversar ao vivo com a Tatiane Bernardes, que é coordenadora de enfermagem da atenção primária aqui da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, para saber quais vacinas vão estar disponíveis, né, Tatiana? Primeiro, boa noite, obrigada por estar com a gente aqui. Vamos começar falando, então, quais vacinas estarão amanhã no mutirão e quais são os públicos-alvos de cada uma delas. Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Então, amanhã, todas as unidades estarão abertas, né? Todas as unidades das 9 da manhã às 18 horas. Todas as vacinas estão disponíveis. Então, todas as vacinas disponíveis no calendário SUS. As nossas prioridades, obviamente, é a vacina da influenza. Todas as pessoas podem vir se vacinar, nós convocamos, queremos. Então, todas as pessoas dos 6 meses de vida em diante podem se vacinar em relação à influenza, mas a nossa prioridade são todas as crianças, gestantes e idosos. Esses são os nossos grupos prioritários. E a intenção de vacinar mais ainda o grupo prioritário é para diminuir, né? Então, a procura para dentro das emergências devido ao grande aumento das síndromes gripais e também o número de internações. Tu estava falando, né, Tatiana, que as pessoas, às vezes as pessoas ficam receosas de virem estando gripadas, mas na verdade, estar com algum sintoma da gripe não impede a vacinação. Ela não pode estar com a febre, né? Exatamente. Boa. A única coisa que impede a vacina da gripe é estar com febre. Estar com sintomas, não. É somente a febre que impede. E outras vacinas como a dengue também vão estar disponíveis. Qual que é o público-alvo dessa vacina, que é uma doença também que tem preocupado bastante a população? Bom, todas as unidades de saúde também têm a vacina da dengue e o grupo prioritário que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, então são as crianças de 10 a 14 anos. Esse é o grupo prioritário da dengue, mas a gente também gostaria de ressalvar a vacina do HPV. Ela também está disponível, né, em todos os postos e é importante a gente fazer o resgate, porque a vacina do HPV, o grupo prioritário, então são as crianças de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Mas a gente está fazendo um resgate, então são todos os adolescentes de 15 a 19 anos. Então a gente quer que eles venham se vacinar em relação ao HPV, lembrando que o HPV é a única coisa que pode impedir, que pode auxiliar para que não se tenha câncer, né? E eu falo câncer de colo de útero, câncer de boca, de genitália, é o que previne. Então, e é importante também a gente dizer que esta vacina, né, do HPV, esse resgate dos 15 anos aos 19 anos, ele vai estar disponível nos postos até o dia 31 de julho. A partir do dia 1º de agosto, volta ao prioritário somente de 9 a 14 anos. Bem importante essas informações, né, Pinzon? Porque a gente tem falado muito na vacina da gripe, na dengue, né, que também tem uma vacina aí para um público disponível, mas bastante importante essas tuas informações, Tatiana. Vamos terminar falando, então, o que precisa trazer para se vacinar? O ideal sempre que traga, né, a carteira de vacinação, a caderneta da criança e o seu documento. Mas se não trouxer, isso não é impeditivo, todo mundo vai ser vacinado, porque a gente entra no sistema ali com os dados, nós conseguimos resgatar. Ninguém é impedido, mas o ideal é que se traga. Perfeito. Obrigada, Tatiane, por todas as informações. Então, fica aí o serviço alerta para todo mundo aqui da capital. Amanhã, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, esse mutirão acontecendo em todos os postos e unidades básicas de saúde. E lembrando que tem passe livre no transporte público,
ou seja, não tem desculpa, né, Pinzon? Não tem desculpa, Lenise, é muito importante a vacinação contra a gripe, gente. O frio tá chegando, a gente já tá sentindo muito frio e tem que se proteger porque vocês estão vendo a unidade de saúde modelo, onde a Lenise está lotado de pacientes aguardando por atendimento, as enfermeiras conduzindo as pessoas aí para pegar uma ficha, para pegar uma senha, e eu não quero que os telespectadores do Tá Na Hora passem por essa situação de ter que procurar atendimento em unidade de saúde por conta de uma doença que é a gripe, que pode ser evitada com a vacina. Então amanhã não perca, vá até a sua unidade de saúde, tem passe livre aqui na capital. Extremamente importante o recado da Lenise ao vivo aqui no Tá Na Hora, hein? Bom, agora são 6 horas e 40 minutos da tarde desta sexta-feira, comecinho de noite. Gente, terminou hoje a 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo, a FBV 2025. O evento, que tem a realização do Cindy Lojas Porto Alegre e do Sebrae RS, reuniu grandes nomes do mercado em mais de 70 horas de conteúdo. Foram 3 dias de aprendizado, networking e experiências únicas no melhor ambiente para se fazer negócios no Brasil. E se tu perdeu essa edição histórica, já anota na agenda para não ficar de fora no ano que vem. A próxima edição da FBV acontece nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2026. Você precisa se preparar para este evento imperdível. Acompanhe todas as novidades no site feirabrasileiradovarejo.com.br e também nas redes sociais pelo @feirabrasileiradovarejo.fbv. É o maior palco para empreendedorismo e também inovação, que fez o maior sucesso ao longo dos últimos dias na Fiergs, aqui em Porto Alegre, nesta super realização, reunindo pessoas, conexões, negócios e fazendo a economia do Rio Grande do Sul ser cada vez mais forte. Certo? Não perca, tem ano que vem de novo para você conferir. Bom, agora falando ainda dessa questão de saúde que eu estava conversando com a Lenise, com esse cenário de crise por conta da superlotação e também pelo decreto de emergência que foi emitido pela Prefeitura aqui da capital e pelo governo do estado, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul fez hoje aqui na capital uma vistoria. Elas ocorreram em emergências com o intuito de analisar as condições de trabalho das equipes médicas e verificar o atendimento à população. Foram vistoriados 8 hospitais e 5 pronto-atendimentos. E esse trabalho, que foi feito pelo Simers hoje, é muito importante, porque a gente sabe o quanto a população está sofrendo com esse cenário. Hoje pela manhã, inclusive, o repórter Matheus Valêncio passou por hospitais e encontrou a dona Clarice, que precisa de atendimento. Ela conversou com ele e você confere agora. Fui primeiro no Cristo Redentor, porque me disseram que ali atendiam um problema nas costas, né? E faziam exames, tudo. Só que eu cheguei lá, o rapaz da entrada não me falou nada, eu entrei lá dentro e perdi um tempão lá esperando. Okay. Agora eu estou aqui na UPA do Triângulo, esperando o médico me atender. Mas não sabe quanto tempo vai levar? Não sei, né? Porque tem um monte de gente ali dentro. Gente, que situação! E pensar que isso está se tornando algo corriqueiro aqui em Porto Alegre. E sobre a vistoria, o Simers afirmou que, a partir de agora, vai elaborar um relatório com as condições de trabalho e melhorias que precisam ser feitas. Mas a gente sabe que a população está penando para conseguir atendimento aqui em Porto Alegre por conta dessa superlotação em unidades de saúde e também em hospitais. Por isso eu repito aquela informação a respeito da vacina contra a gripe para evitar você a ter que encarar filas e esperar por horas por algum atendimento em alguma unidade de saúde aqui da capital. Mas tem exemplos bons também, viu? A cidade de Gravataí, na região metropolitana, ampliou a estrutura de saúde nos últimos anos. E atualmente são 2 unidades de pronto atendimento em funcionamento, além das UBSs, as unidades básicas, algumas até com horário estendido. O repórter Matheus Valêncio foi até a cidade para mostrar para você como está funcionando esse atendimento por lá. Olá, amigos do Tá Na Hora Rio Grande. Que o setor de saúde no Rio Grande do Sul está passando por um momento complicado, bom, isso não é nenhuma novidade, mas alguns municípios estão conseguindo contornar essa situação caótica na área. Aqui em Gravataí,
A Prefeitura tem investido continuamente para ampliar os horários de atendimento e também as equipes de profissionais para não deixar a população na mão. A gente tem acompanhado essa situação e Gravataí tem se destacado em meio ao ambiente ruim que tomou conta da saúde aqui no Rio Grande do Sul. As nossas duas UPAs têm um médico a mais em cada plantão, sempre tem um médico a mais. E também nós não estamos livres da fila, por exemplo, batemos todos os recordes de atendimento nas duas UPAs no último mês. E agora estamos mantendo esse nível. Evidentemente que essa época de inverno aumenta, né? E aqui também não é diferente. Agora, bota mais médicos, bota mais atendimento até às 22 horas em 4 unidades da cidade, mais 4.000 horas médicas nas unidades básicas de saúde. E nós temos aqui ainda um diferencial. Nós temos a Santa Casa de Misericórdia conosco, que opera o Hospital Dom João Becker e opera as nossas duas UPAs, fazendo uma sincronia perfeita entre atendimento da UPA e atendimento hospitalar. Como em todo o estado, a Prefeitura de Gravataí também está preocupada com a chegada do inverno e com a chegada das doenças respiratórias muito comuns nessa época do ano. Inclusive, no Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre, já existem decretos de emergência em saúde pública em razão do aumento no número de casos da síndrome respiratória aguda grave, algo que também preocupa a Prefeitura aqui em Gravataí. Mas a população que tem buscado o atendimento nas unidades de saúde aqui na região central da cidade e nas demais unidades do município tem se sentido acolhida pelos profissionais. Mas muito eficiente, vou te contar, né? Maravilhoso. Eu me sinto em casa aqui. Estou em casa. Me sinto muito bem. Me trato com educação, eu também sou educada, né? Já fui professora. E me sinto muito bem. Que bom que tem um exemplo de uma cidade em que a saúde está, pelo menos, funcionando como tem que funcionar, com a população satisfeita com esse serviço. Agora a gente muda de assunto, porque nós mostramos no início da semana aqui no Tá Na Hora um caso de feminicídio, onde um homem matou a ex-companheira a facadas e atacou a mãe dela, que foi encaminhada ao hospital. Só que, infelizmente, hoje ela também não resistiu e acabou morrendo. Zilma Damiane Mateus, de 68 anos, estava internada no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas desde a data do crime. O suspeito de matar Zilma e a filha dela, Juliana, de 40 anos, foi preso preventivamente na terça-feira, dia 20. O homem responderá agora por duplo feminicídio. A filha de Juliana, de apenas 5 anos, também estava no local dos fatos e presenciou todo o ocorrido. Ela está sob os cuidados do Conselho Tutelar. Eu fiquei muito triste ao ver a foto dessa senhora agora que nós compartilhamos aqui, porque no começo da semana está aí, preparada para ir para algum evento, para algum lugar, e toda arrumadinha, aos 60 e poucos anos, poderia ser a minha mãe, poderia ser a sua mãe, e um cara covarde, criminoso, tirou a filha da filha dela e a vida dela. E isso está acontecendo com muita frequência aqui no Rio Grande do Sul, pessoal. E eu me arrepiei quando vi essa foto e eu não pude deixar de sinalizar e de lamentar mais essa perda nessa família e uma criança que agora está aos cuidados do Conselho Tutelar, porque um covarde, eu não vou usar palavras piores para respeitar você que está nos acompanhando, mas aí na tua casa, no teu sofá, eu tenho certeza que você sabe o que eu gostaria de estar dizendo para esse criminoso que fez isso com essas duas mulheres. É difícil, né? Bom, gente, por isso eu quero dar uma aliviada agora, quando são 6 horas e 48 minutos. Eu pedi na abertura do programa para vocês enviarem mensagens para cá em relação ao que vocês não abrem mão no final de semana. E nós temos muitas participações dos nossos telespectadores, como é o caso da Marlu Carvalho, de Santiago. Eu não abro mão de dormir até acordar também. Que coisa boa, né? Ir lá no despertador, desativar todos os alarmes e dormir até acordar no sábado ou no domingo. Eu também não abro mão disso, viu, Malu? Próxima mensagem, por favor. A Evelyn de Alvorada. Eu não abro mão de comer e o meu pai não abre a mão de olhar o jogo do Grêmio. A Evelyn mandou foto? Deixa eu ver, coloca na tela pra gente, por favor.
Ah, não mandou foto, mas não tem problema, aqui tem mais gremistas na tela do Tá Na Hora. Boa noite, Pinzon, eu não abro mão de estar com minha família, o Francisco, ele é lá de Sarandi, no noroeste do estado. Esse grupo de gremistas estavam jogando uma sinuca também. Olha que bonita a sinuca deles, tem até o símbolo do Grêmio também. É uma família que está sofrendo nos últimos dias com o Grêmio, hein? Mas um abraço apertado para vocês lá em Sarandi, ao Francisco e toda a família. Vamos lá, próxima mensagem, por favor. O Rodrigo de Parobé. Eu não abro mão de assistir o Domingo Legal no SBT, deitado no sofá com a minha esposa Simone. O Rodrigo, que também é gremista, mandou mensagem para cá. Rodrigo, eu e você compartilhamos do mesmo hábito. Gente, não tem coisa melhor do que terminar o almoço de domingo, ligar no SBT e acompanhar primeiro o Passa ou Repassa, com o Torta na Cara, com o Celso Portiolli, e seguir até o programa Silvio Santos com a Patrícia Bravanel no domingo. Eu dou muita risada, é extremamente divertido. Eu faço esse convite para você e para sua família no domingo acompanharem ao SBT. Tem o Roda Roda, também antes do programa da Patrícia. Então, é um super programa de final de semana assistir o Domingo Legal e toda a programação aqui do SBT. Mais uma mensagem, por favor. Dalva, no final de semana eu não abro mão de assistir o SBT e o Celso Portiolli. Adoro, viu? Bom, eu tô falando pra vocês, o telespectador do SBT sabe que é bom assistir o Domingo Legal com o Celso Portiolli. Muito bem, Dalva. Mais uma mensagem agora na sequência com a Rosane Moiano, de Santiago. No fim de semana eu não abro mão de acordar tarde, descansar e curtir a minha casa. É verdade. Temos a nossa casa, o nosso cantinho, é importante também valorizar o nosso espaço, cuidar de quem a gente gosta e cuidar também da nossa casa. Daqui a pouco tem mais mensagens respondendo ou completando a frase. No meu final de semana eu não abro mão de... Participe. 98027-5113 é o telefone com código de área 51 para você participar. Bom, vamos lá, em frente com o Tá Na Hora. A Polícia Civil, gente, indiciou 3 pessoas pelo acidente com um ônibus da Universidade Federal de Santa Maria, que resultou na morte de 7 pessoas. Vocês lembram desse caso? Teve grande repercussão em todo o Brasil. E os detalhes desse indiciamento você confere agora na reportagem de Rayan Quinelato. Acidente ou negligência? 49 dias depois, a Polícia Civil chegou a uma definição. No início de abril, esse ônibus saiu da pista da RSC 153, na altura da cidade de Imigrante. Tombou e deixou 7 pessoas mortas e 26 feridas. Eram alunos e professores do curso de paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. 100% foi negligência, porque negligência e imprudência do motorista. Ele foi imprudente ao adentrar a serra, uma velocidade já que não seria possível fazer. O inquérito conta com 1.078 páginas e 40 laudos do Instituto Geral de Perícias. O IGP analisou as condições do ônibus, o local do acidente, sinalizações instaladas na via e a disponibilidade dos cintos, que estavam presos embaixo dos assentos. A investigação ficou a cargo da delegacia que fica aqui em Teutônia. A polícia indiciou 3 pessoas por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Elas são o motorista do ônibus, de 42 anos, o responsável pelo núcleo de transportes da universidade, um homem de 28 anos, e a representante da empresa terceirizada que fez a contratação dos motoristas dos veículos da instituição de ensino, uma mulher de 53 anos. O primeiro, o motorista, porque ele não agiu conforme as técnicas de segurança na condução do veículo automotor. O segundo indiciamento é o responsável pelo núcleo de transporte da universidade, o qual deveria manter a manutenção regular do ônibus e que não manteve. O terceiro indiciado é a representante da empresa que fez a contratação dos motoristas, exatamente por ela ter contratado motoristas totalmente despreparados para a função. A universidade, por meio de nota, reafirmou seu compromisso com a transparência, a apuração dos fatos e o apoio às famílias e aos envolvidos. Esses indiciamentos foram feitos pela polícia. Não quer dizer que vai ser mantido no judiciário. O promotor pode entender de forma diferente, retirar algum ou colocar outros que a gente não
eventualmente não colocou, e aí depois vai para o judiciário pode também entender ainda e não aceitar a denúncia contra todos que o promotor oferecer. Então ainda há possibilidade de ser modificado isso aí. A certeza da polícia é que o ocorrido poderia ter sido evitado se um dos indiciados tivesse agido a fim de alertar sobre as falhas mecânicas presentes no ônibus ou realizado as manutenções necessárias e treinamentos de condução adequados. Compreendeu-se que o quê? Sem uma das três condutas, possivelmente o acidente não teria ocorrido. Porque contratualmente havia exigência de uma série de requisitos, realização de cursos, de capacitações, para garantir que aquele motorista realmente estava habilitado e estava hábil a conduzir o ônibus. E nada disso foi feito. O grupo tinha como destino um cactário na região do Vale do Taquari. A ideia era realizar uma atividade de campo. O ônibus saiu da pista a 850 metros de distância do destino. Em nota, a defesa do motorista do ônibus disse que em nenhum momento... Em nota, a defesa do motorista do ônibus disse que em nenhum momento ele conduziu o veículo de forma imprudente, negligente ou com imperícia. Bom, o que fica escancarado com a conclusão dessa investigação é que essa tragédia não foi uma fatalidade. Foi o resultado de uma soma de negligências, de erros e até mesmo de descasos. Uma sequência de falhas que começa na manutenção do ônibus, passa pela contratação desses motoristas que não tinham a devida qualificação e vai terminar numa conduta que ignorou procedimentos simples, como o uso do cinto de segurança obrigatório em ônibus. 7 vidas foram perdidas, 26 pessoas que ficaram feridas e que hoje carregam um trauma enorme desse acidente que aconteceu nessa curva, faltando 800 metros para eles chegarem no destino. Até quando a gente vai tratar a segurança com tamanho desprezo? A gente falou muito sobre isso na época da enchente, por exemplo, os cuidados de prevenção que precisamos ter, se inspirando em países de primeiro mundo que trabalham a cultura da prevenção. O cinto de segurança salva a vida, mas estava preso embaixo dos assentos, embaixo das poltronas, e os usuários, os estudantes, não conseguiram usar. Então, é uma série de negligências que aconteceram nesse caso, que infelizmente terminou com 7 pessoas mortas, estudantes do Colégio Técnico lá de Santa Maria, da Universidade Federal, e, enfim, agora vai passar para o Ministério Público fazer os seus apontamentos e também, claro, para a Justiça, mas é um primeiro passo, cerca de um mês depois dessa tragédia que aconteceu nessa curva aí que você está acompanhando na imagem. Agora, prestem atenção, e eu quero a sua atenção, moradores da região metropolitana, Cachoeirinha. Eles estão extremamente preocupados com a degradação de um canal por onde passa esse arroio aqui, ó, o Arroio Passinhos. Meu Deus, olha esse rato ali. Jesus! Arroio Passinhos, no bairro Parque da Matriz. Problemas inúmeros, mau cheiro, acúmulo de lixo, presença de animais como esses ratos, insetos e até mesmo desmoronamentos. Eles estão cobrando uma solução definitiva do poder público e por isso prenderam o grito aqui para o SBT. A nossa equipe foi até lá e também cobrou à prefeitura alguma providência sobre essa situação que você vai conferir agora na reportagem da Lenise Slavski. A Luciane tem um salão de beleza no bairro Parque da Matriz, em Cachoeirinha. Só que bem na frente está uma das principais reclamações dos moradores da região: o canalete por onde corre o Arroio Passinhos. Bom, é o cheiro, como você já diz, enche de água toda chuva. A gente não sabe se vai botar para fora, se não vai. O lixo, rato. Essa outra moradora relata os mesmos problemas. Mas o que mais tem preocupado nos últimos meses é a quantidade de mosquitos e a possibilidade do local ser um foco de dengue. Muito mosquito. E aí quando eles limpam, que eles fazem a capina ou a
cortam a grama, as coisas assim, eu acho que eles se alvorotam e daí aqueles enxames entram dentro da casa da gente. Tu tem cheiro, tem uma espuma que corre todo dia de manhã, ela vem, claro, lá de cima, né? Uma espuma, uma coisa mal cheirosa, uma água preta, coisa assim, sabe? A água que corre pelo canal surge em uma nascente dentro do Parque Tancredo Neves. Depois de cruzar por cerca de 10 bairros da cidade, ela deságua no Rio Gravataí. Além da poluição, os moradores também convivem com o risco da rua desmoronar. Há alguns anos, partes da estrutura começaram a ceder em diferentes pontos do canalete. De acordo com os moradores, a prefeitura até chega a fazer a contenção, mas o trabalho não dura muito tempo. Nesse ponto, o muro continua caído e a rua está sinalizada com cones e fitas, alertando os motoristas que passam por aqui para o risco de desabamento. Acidentes já foram registrados. Um caminhão e um carro já caíram no canal. Nesse outro trecho, a ponte sobre o arroio foi interditada, porque boa parte da estrutura está comprometida. Também é possível ver que buracos já se abriram no asfalto. E assim, tá levando a nossa rua por diante. Daqui a pouco a gente não vai conseguir chegar em casa, não vamos ter como passar. Já tem espaços que a gente não tem, se tiver um carro estacionado, não podemos mais passar. Segundo os moradores, diversas reclamações já foram feitas na prefeitura e até no Ministério Público. Os moradores, a associação, o pessoal se reuniu, já fomos no Ministério Público, já solicitamos. Aí o que eles nos dizem? Falta verba, estamos pedindo a verba. Então, assim, e ficam enrolando, né? A gente não consegue reuniões diretas, às vezes, com o prefeito, com o pessoal responsável, né? A Prefeitura de Cachoeirinha diz que há um projeto em andamento para reestruturar o canalete e a região por onde o arroio passa. O custo da obra é de 30 milhões de reais. Nós devemos agora, nos próximos dias, publicar o edital da licitação para contratar a obra de uma maneira completa, uma obra que vai custar em torno de 30 milhões de reais, com 19 milhões de aporte da Defesa Civil da União e a contrapartida do município na casa de 11 milhões, que será o projeto de urbanização total daquela região. Bom, ao longo dos últimos anos, alguns carros já caíram no arroio, está acontecendo erosão, conforme vocês estão vendo pelas imagens. Olha esses pontos aí em que a terra vai desbarrancando e causando muitos problemas. Essa imagem do rato aí me dá até um pavor de ver. Ou seja, os moradores lá de Cachoeirinha estão passando por esse sufoco já há alguns anos. E a nossa equipe conversou hoje com o secretário de obras lá do município, que explicou o seguinte: eles já conseguiram parte do valor que vai ser utilizado para recuperar esse valão, essa espécie desse córrego aí em Cachoeirinha. A obra é avaliada em 30 milhões de reais. 19 milhões de reais vão vir do governo federal e 11 milhões vão ser investidos. Aí os carros, ó. A nossa produção é craque. Os carros que caíram dentro. E 11 milhões de reais vão vir dos cofres da Prefeitura de Cachoeirinha. O secretário, nós perguntamos mais de uma vez para ele não deu um prazo. Diz que a partir de agora vai ser feita a licitação, processo de licitação, e aí então a empresa vencedora, a empreiteira responsável pela obra, vai definir os prazos para essa grande obra de saneamento e também de saúde, que vai deixar um legado importante para o município de Cachoeirinha. Só que precisa sair do papel, precisa ser feito o quanto antes, porque senão a gente vai voltar lá em Cachoeirinha daqui a alguns meses e a situação vai estar pior, porque essas erosões que estão acontecendo aí na lateral, no leito, na lateral ali nas margens do córrego, elas vão continuar acontecendo. E de cavalete e de cone de sinalização já tem muito por ali. Então a prefeitura se comprometeu com os vizinhos dessa região, porque na enchente isso aí foi uma área que alagou também, então essa solução vai ser apresentada para a população assim que for definida a empresa vencedora dessa licitação, que é um super investimento, né? 30 milhões de reais uma obra com recurso do governo federal e também do município para evitar
que essa situação de transtorno, de alagamento e também questão de saúde pública, né? Os bichos, os animais que estão aí, olha esse carro ali, foi parar nesse córrego, tem que colocar guarda-reio, tem que colocar proteção, tem que fazer ponte de acesso pelas ruas, enfim, muito importante acompanhar esse caso para não deixar cair no esquecimento. Combinado? Povo de Cachoeirinha tem canal aberto aqui com o SBT, é só mandar mensagem, qualquer coisa a gente volta lá. Feito? Bom, o que vai acontecer a partir de agora com a presença da Carla aqui no estúdio é histórico. É o dia D na Central, isso mesmo, descontos nunca vistos no nosso Radiante. Só hoje, Carla, para as 40 primeiras que ligarem no 0800 000 3084, vai ter um super descontaço e uma super promoção. Quem ligar agora vai garantir o kit completo com valor especial, entrega expressa, ó, rapidinho e também um bônus exclusivo. Agora você vai conhecer a história da Ieda. Ela tem 46 anos, sempre cuidou da casa, dos filhos, dos netos, mas se esqueceu de cuidar de si. Um dia a Carla, ela se olhou no espelho e aí não se reconheceu mais. Manchas, bigode chinês, rugas profundas, como se o rosto dela tivesse desabado de uma hora para outra. Mas sabe o que doeu mais nela? Não foi o espelho, foi a filha, porque no meio de uma conversa simples, olhou e perguntou: mãe, por que você está sempre com essa cara triste? E aquilo foi uma bomba na vida dela. Porque a Ieda não estava triste, só que o rosto dela parecia cansado, Carla. E hoje a gente vai fazer esse super dia D para falar do nosso glorioso Radiante. Exatamente, a Ieda deu a volta por cima, né? Ela usou o Radiante, impressionante, a gente viu a imagem, o rosto deu aquele up, e o Radiante ele é diferente, gente, é uma fórmula inteligente, tem ácido hialurônico puro, ele tem colágeno, ele tem peptídeos, Botox C, é Botox mesmo, os mesmos Botox das clínicas é o que tem aqui nessa caneta. Olha aí a imagem da Ieda, olha a diferença! Pinzon, olha o olho dela, o olhar como tá. Ela tava triste mesmo antes, verdade. né? A filha falou a verdade. A filha falou a verdade, agora ela tá linda, tá com outra aparência. E você, minha amiga, também pode ficar linda. A Ieda hoje, ó, recebe elogios, né? Ela se sente maravilhosa. E tem uma coisa que eu falo, mulher com autoestima conquista tudo, né? Mulher, abre portas. Abre portas. Mulher com autoestima vai receber elogio do marido, vai melhorar o relacionamento dentro de casa, no trabalho, vai conquistar outras coisas. E você, minha amiga, você tem que se amar mais, se cuidar mais. Toma uma atitude como a Ieda tomou. É teu dia de ficar linda, de brilhar. 0800 000 3084. E hoje é dia D, Pinzão. E eu amo o dia D porque o preço do Radiante nunca vocês viram. É menor, é o mais baixo preço deste ano. Então, se você quer comprar o teu Radiante, tem que ser agora. 40 ligações com o menor preço. E, Pinzon, tem um presente, um kit surpresa, Pinzon. Boa. Deixa eu explicar. O kit surpresa vai um creme especial para você usar nas suas mãos, porque a mão envelhece e aí a mão entrega a idade, né? Tem aquela história. Você vai usar nas mãos e também tem um balme que você usa nos seus lábios para melhorar aí o teu lábio, melhorar aquelas rugas. Mas esse presente é só hoje. Eu quero você, minha amiga, tomando uma atitude para ficar linda. 40 ligações e é o menor preço do Radiante. É dia D de histórico. 0800 000 3084 valendo, tá? Tá valendo a partir de agora, 7 horas e 7 minutos da noite desta sexta-feira. Estamos ao vivo aqui no Tá Na Hora para convocar essas 40 mulheres que querem se ver lindas mais uma vez com a utilização do Radiante. Carla, até daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar aqui no Tá Na Hora. Bom, agora é hora de atualizar a situação da gripe aviária aqui no estado, porque subiu de novo o número de países que deixaram de comprar carne de frango do Brasil. Quem tem acompanhado todos esses casos é a repórter Aline Schneider, que tem os detalhes ao vivo. Aline, boa noite para você. Oi, Pinzon, boa noite para ti, todos os amigos que fazem e acompanham o SBT aqui no Tá Na Hora. Nesta sexta-feira, 3 novos mercados anunciaram a suspensão das importações: Albânia, Namíbia e Índia. Com isso, subiu para 23 o número de países que até agora suspenderam a compra de frango do Brasil. O país tenta adotar medidas para conter que esse número continue aumentando. Hoje, o ministro da Agricultura disse uma informação importante, que a gripe aviária está
contida no país. Isso significa que as medidas sanitárias adotadas têm feito efeito para evitar que o vírus continue se alastrando. E apenas Santa Catarina e também lá o Tocantins é que ainda avaliam casos suspeitos. Lembrando que a partir de hoje diminuiu o número de barreiras sanitárias na cidade de Montenegro. Na semana passada, na última sexta-feira, foi Montenegro que registrou no interior do município o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial do país. Até ontem eram adotadas 7 barreiras sanitárias na cidade, sendo uma de contenção e outras para fazer a fiscalização, a dedetização dos caminhões que passavam ali naquelas localidades. Então, de 7, diminuiu para 4 barreiras. E essas 4 ficam ao redor de um raio aí de 3 quilômetros do foco onde a gripe aviária começou no interior do município de Montenegro. Hoje de tarde também a nossa equipe conversou com o Instituto Butantan, que espera, desde agosto do ano passado, o sinal verde da Anvisa para conseguir realizar e avançar uma fase de teste da vacina contra a gripe aviária em humanos. Lembrando, gente, o Brasil não registrou gripe aviária em humanos, apenas nos animais. Mas isso se trata, Pinzon, algo bem importante, de um projeto que se chama pré-pandêmico, ou seja, eles estão correndo na frente para numa eventual pandemia, esse projeto já está ali na primeira gaveta e em isso acontecendo, rapidamente se teria uma vacina para combater o vírus. Digamos que esse foi um dos legados deixados pela Covid-19, onde o Brasil consegue produzir vacina de uma maneira muito rápida. Num primeiro momento, esse teste deve ser realizado com 700 voluntários. Então, o Instituto Butantan aguarda o sinal verde da Anvisa para conseguir dar andamento nesse experimento, digamos assim. É a segunda vez no país, estava conversando mais cedo com uma responsável lá pelo Instituto Butantan, que isso é realizado aqui no Brasil. Pela primeira vez, foi realizado uma vacina de um outro tipo de gripe, digamos assim. Era um outro H8N qualquer coisa, me desculpa, eu não me lembro agora exatamente do termo técnico, mas foi uma outra gripe que não acabou sendo desenvolvida em humanos, mas o exame ficou lá na gaveta. Mas muito importante e uma curiosidade também sobre essa atualização, não há ainda registro que a gente tenha conhecimento de vacina nos animais. Existe esse estudo, portanto, em vacina em humanos, caso isso viesse a ser necessário. Pinzon. Muito bem, Aline. Vamos torcer que não passe desse foco em específico que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Esse monitoramento está sendo feito ao longo dos dias e em breve o Rio Grande do Sul e também o Brasil aí estarão nessa situação de um status livre da gripe aviária. Muito importante para a nossa economia. Pois não, Aline? Só se tu me permite, ontem claro. Nós estivemos mais uma vez lá em Montenegro, como tu também já foste lá várias vezes durante essa última semana. Verdade. E conversamos até mesmo com um senhor, seu José, ele que cria galinhas no pátio de casa, até mesmo de uma forma quase que doméstica. Uma delas é a Cocó. Um abraço para o seu José. E o seu José que ficou bastante preocupado quando tudo isso começou. Num primeiro momento, uma das fake news que estavam dizendo vão matar todas as galinhas da cidade. Não, gente, não vão matar galinha nenhuma. Tanto que a própria equipe de fiscalização foi nas 540 propriedades lá do município justamente para ver se as galinhas que eram criadas até mesmo no pátio das residências, como as galinhas do seu José, se todas elas estavam saudáveis. E todos esses produtores, agricultores, foram tranquilizados de que, sem nenhum sinal da doença, porque nenhum daqueles animais apresentava qualquer sintoma de gripe, eles poderiam ficar tranquilos, seguir realizando ali aquele seu trabalho, até porque no caso do seu José, por exemplo, ele não cria as galinhas para serem comercializadas.
para serem criadas quase como animais domésticos mesmo, e apenas utiliza os ovos dos animais. Esses sim são distribuídos até mesmo para os familiares e alguma venda mais diretamente que ele realiza. Mas num primeiro momento foi um temor muito grande por parte dos produtores e dos agricultores lá da região quando se falou em gripe aviária, mas todo mundo, depois desses dias, dessa uma semana que foi anunciado, portanto, o foco da gripe aviária, todos muito mais tranquilos, todos muito mais serenos, com o avanço e a contenção dessas barreiras sanitárias que rapidamente o Brasil pôde atuar e conter o avanço do vírus. Nós mesmos, quando estivemos lá no município por diversos momentos durante essa semana, sequer conseguíamos chegar perto da granja, justamente pela prevenção e precaução que tudo isso viesse a se alastrar, e a gente consegue ver uma semana depois que deu resultado todos esses protocolos adotados, né, Pinzon? Não, sem dúvidas, Aline, um trabalho muito forte do DDA, Departamento de Defesa Agropecuária aqui do Rio Grande do Sul, com os seus técnicos que imediatamente fizeram essa contenção com a montagem das barreiras e fazendo todo o cuidado para evitar que criações inteiras pudessem ser colocadas em risco por conta dessa situação pontual que foi registrada lá em Montenegro e também no zoológico em Sapucaia do Sul. Aline, bom final de semana para você, obrigado pela participação, um abração para ti e para tua equipe, um abraço. Bom, agora é hora de falar de futebol, pessoal, porque o Jeremias Werneck está chegando com o Zona Mista para conferir todos os lances e também projetar a rodada do final de semana. Acompanhe. Fala pessoal, boa noite, bem-vindos ao Zona Mista. O Inter se classificou, venceu por 3-0 o Maracanã, mas o assunto do jogo é isso aqui. A sequência incrível de três pênaltis perdidos pelo time do Roger. O primeiro foi com o Alan Patrick, o segundo com o Wesley. Olha só, e até o rebote o Wesley perdeu, hein? Ô, pontaria velha. E depois o Alan Patrick teve a chance para se redimir e fez isso. Acertou o travessão. Olha, eu não lembro do último jogo em que um time errou 3 pênaltis na mesma partida. Teve a seleção da Argentina lá em 99 com o Palermo, mas até mudou o batedor. Que loucura isso, né? A boa notícia é que não fez falta, né? Não fez falta. O Inter venceu por 3-0, eliminou o Maracanã, mandou na partida, né? Aí os gols, ó, Alan Patrick de falta, com bola rolando eles não se complicaram, né? Alan Patrick abriu o placar de falta, tudo no segundo tempo. Depois o Wesley fez de cavadinha e ainda teve o gol do Oscar Romero. O Inter está classificado, botou dinheiro no bolso, fez o dever de casa, aí o segundo gol. Tá tudo certo, tudo certo. Só que os pênaltis, eles ficam como um fato curioso, né? E se o Inter perdeu, o Maracanã ganhou. Aliás, o Rair, goleiro do Maracanã, é que... Olha aí o gol do Romero, né? O goleiro do Maracanã é que saiu fortalecido. E o Rayan Quinelato, nosso colega, conseguiu falar com o Rair, que mandou um vídeo pra gente dentro do avião falando sobre isso. Uma história louca. Ele sendo o protagonista mesmo numa derrota do time dele. Vamos ver o que ele falou? Para comentar um pouco sobre o jogo, né? Graças a Deus aí, Deus abençoou as 2 penalidades. Infelizmente a gente não conseguiu sair classificado, mas cabeça erguida e seguir trabalhando durante o ano para a gente conquistar nossos objetivos, né? E sobre o áudio, meu pai me falou, né? E iria, se acontecesse o pênalti, o Alan Patrick iria dar a cavadinha, que era para eu esperar o pênalti, e foi isso que aconteceu, né? Conselho de pai a gente escuta. Valeu, pessoal, fico com Deus, um abraço. Impressionante, o pai do Rair disse que sonhou que o Alan Patrick ia cobrar um pênalti de cavadinha. Dito e feito. Que demais essa história, né? Vamos encerrar o Zona Mista falando... O Inter joga no final de semana contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Ainda no Inter, tem uma corneta do Inter pro Grêmio, né? O Inter colocou nas redes sociais isso aqui, ó. Com união e força, o Inter avança de fase. Gente, isso aqui é uma corneta ao Grêmio, porque o Grêmio foi eliminado pelo CSA de Alagoas, Maceió. E no símbolo, no escudo do CSA tem união e força. Então o Inter tirando onda, tá? Grêmio, que joga no final de semana contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem a chance contra o Bahia de sair da zona do rebaixamento. Notícias do Tricolor.
Gemerson, zagueiro, está suspenso, não joga nesse domingo contra o Bahia na Arena. E o Grêmio está tentando mobilizar a torcida para estar ao lado do time, para tentar sair da zona do rebaixamento. Segunda-feira a gente repercute toda a rodada no SBT Esportes RS e aqui no Zona Mista, tá bom? Ótimo final de semana para todo mundo. Se for bater pênalti, não chame o Alan para tchau. Tchau, Jeremias. Vamos conferir agora mais algumas mensagens com as participações dos nossos telespectadores. Hoje, se você não está acompanhando, a pergunta é: o que você não abre mão no final de semana? A Gisele, de Rio Grande, disse que não abre mão de ler um bom livro. Obrigado, Gisele. Temos também o Charles. Eu não abro mão de um churrasquinho do final de semana. Final de semana sem churrasco não é final de semana, Charles. Muito bem. Brigadão pela mensagem, hein? Mais uma mensagem agora na tela, diz a Letícia de Gravataí. Boa noite. Eu não abro mão do chimarrão e de estar com os meus filhos. Isso aí, olha a turma lá no banco de trás. Olha a pequenininha dando beijo. Beijo, querida. Próxima, por favor. Vamos lá para o Vanildo Silveira. Oi, Pinzon, eu não abro mão de fazer aquele churrasco lá em Capão da Canoa. Olha só, costela, o que mais tem aí? Tem picanha? Grande Vanildo, abraço para você e para todo o litoral do Rio Grande do Sul. Não abro mão de comemorar o 1 aninho da minha netinha, a Sofia, disse Alessi Vieira, lá de Santa Maria, região central do estado. Muito bem, dona Alessi, um beijo para Sofia e feliz aniversário. Mais uma, vamos lá. Boa noite, eu não abro mão do sofá, um chimarrão quentinho e o bom jornalismo do SBT, escreveu a Mari. Olha só o edredom dela bombando já para se aquecer nesse inverno que está se aproximando e as temperaturas mais amenas. Bom, o Tá Na Hora Rio Grande agora vai fazer algo que é histórico, porque é o dia D na Central do nosso Radiante. A Carla voltou aqui. Carla, o que aconteceu? O que aconteceu é que 40 ligações não deu, Pinzon. Aí por isso tu resolveu voltar? Resolvi voltar, só que a gente vai ter que liberar mais. Não é possível. Então vamos dobrar para 50, 60? Não, vamos botar mais, um pouco mais, vai. 100 ligações? 100 ligações? Então vamos lá, 100 ligações nesse dia Quanto tempo? 100 ligações, acho que não dá 5 minutos, né? Tá, 5 minutos, 5 minutos, então, ou as 100 ligações, o que for primeiro. Boa. Então já liga, 0800 000 3084, porque é dia histórico, né? É dia D, com um preço jamais visto do Radiante. Você que não comprou o Radiante ainda por causa do preço, compra agora. Você que já usa o Radiante, tá acabando, tá no finalzinho, aproveita para renovar aí o teu estoque, porque estamos arrasando no preço do Radiante hoje. 0800 000 3084, e o Radiante é essa caneta maravilhosa, com essa ponta de metal, que é o verdadeiro Botox. Ele não é tipo Botox, tá, Pinzon? É geladinho. Ah, dá aquele gelinho, daqui a pouco penetra na pele e já dá aquela levantada, já preenche ruga, linha de expressão. Pronto pro final de semana. Pronto pro final de semana. E é o verdadeiro Botox, gente. Esse é o Botox em gel, é a sua plástica natural na palma da mão. E tem muita gente usando, muita gente ligou, participou da nossa promoção. Júlia, 55 anos. E ela falou o seguinte: avisa o Pinzon que eu tenho a pálpebra caída. Aqui, ó. Me sinto muito velha por causa disso e o meu olhar fica triste. Mas eu comprei o Radiante na promoção e vou mudar. Vai sim, viu? E não foi só a Júlia, não. Fabiana, 63 anos, flacidez aqui, ó, na bochecha, ela falou. A bochecha também tá bem caída, tem pé de galinha, diz que tá empolgada para fazer o tratamento com o Radiante. Então, um beijo para Fabiana. E a Jaqueline, 49 anos, aproveitou para comprar pela segunda vez. A Jaqueline comprou e disse o seguinte, que ela tinha muita flacidez no pescoço, já tá diminuindo, os pés de galinha sumiram, mas o que ela ficou impressionada foi com a mancha que ela tinha aqui no buço, a mancha de melasma que já desapareceu. E aí eu falo para você, minha amiga, você tá se sentindo feia, você se olha no espelho e não gosta da tua aparência, por quê? Sabe aquela história que eu falo? Aquela história da máscara do avião, que diz assim, a cair a máscara de oxigênio, primeiro você coloca em si, depois coloca nos outros. É a mesma coisa, minha amiga. Primeiro você tem que cuidar de você, cuidar para melhorar a tua autoestima, a tua beleza. E aí depois você conquista tudo. 0800 000 3084 e é dia D e eu tô entusiasmada. Porque eu confesso que eu já fui na Central buscar a minha, já reservei uma pra ti, Pinzon. Boa. Porque
porque a caneta tá com preço jamais visto. E além disso, tem presente sim. E de presente vai um creme para você cuidar da sua mão, do seu pescoço, e também vai um balme para você passar nos seus lábios ali e acabar de vez com aquelas ruguinhas nos lábios. Mas tem que ligar agora, 0800 000 3084. Eu vou cobrar, hein? Se tu Pode separou pra mim, cobrar, dá um já abraço separei aqui, pra cara. ti, Um abraço. Benjô. Muito bem, vou aguardar o presente. Pode ter certeza. Um bom final de semana, meninas. Não percam essa super promoção do Radiante, que tá valendo a partir de agora, viu? Bom, daqui a pouco Tá Na Hora Rio Grande vai mostrar para você a previsão do tempo para todo o estado. Será que vai chover? Olha que imagens lindas aqui da capital dos gaúchos. E também você vai ver que um gaúcho de Pelotas foi preso na Indonésia por tráfico de drogas. Lá naquele país a pena é de morte ou prisão perpétua. Vamos repercutir esse assunto daqui a pouco, logo depois do intervalo, num instante só. Eu tô te esperando. Você piscou e nós já estamos de volta com o Tá Na Hora Rio Grande ao vivo para você nesta sexta-feira gelada em todo o Rio Grande do Sul. Um gaúcho de 39 anos foi preso na Indonésia por tráfico de drogas. Ele é Cauê Campos Valério. No país, este crime pode gerar pena de morte ou prisão perpétua. A quantidade que ele carregava era de cerca de 41 gramas e alega que era para uso pessoal. Este homem é natural de Pelotas e vive há 2 anos fora do país. Advogados da família estão tentando a liberdade dele. Essas foram imagens divulgadas do Cauê, ele que foi preso na Indonésia com essa quantidade de maconha e que agora está passando por essa situação, gerando um grande desespero e apreensão também da família, que já está com advogados acompanhando esse caso que se desenrola lá do outro lado do mundo, envolvendo esse gaúcho que foi preso com essa porção de maconha nesse país onde é proibido e que tem previsão aí até mesmo de pena de morte ou prisão para o resto da vida. Essas são imagens do Cauê e essa notícia que chegou pra gente hoje aqui no Brasil. E olha que notícia legal, hein? Um novo ginásio foi inaugurado em Guaíba, região metropolitana aqui de Porto Alegre. Esse espaço vai servir para práticas esportivas, celebrações e eventos culturais. E o Tá Na Hora foi ver como ficou esse novo ginásio e você confere agora. Bagezão é o novo ginásio de Guaíba. O espaço recebeu esse nome em homenagem a um morador ativo da comunidade conhecido como Bagé. O local tem acessibilidade e capacidade para cerca de 500 pessoas. Agora a turma tem onde jogar bola, entre tantas outras atividades que serão realizadas aqui. Há 49 anos, Guaíba não tinha a inauguração de um ginásio na cidade. Este espaço foi construído no maior bairro, o Coab Santa Rita, onde moram 30 mil moradores, que agora contam com um local especial de lazer. A comunidade da Coab Santa Rita, além de ser a mais populosa do nosso município, não tinha um espaço adequado para as práticas esportivas, as atividades organizadas no turno inverso para os nossos alunos. E isso vai estar acontecendo com as escolinhas de futebol, de taekwondo, de jiu-jitsu, vai ter zumba, vai ter atividade de ginástica para melhor idade. O ginásio vai servir não só para as atividades, como também para as apresentações, formatura de escolas, além das atividades culturais, porque nós temos um palco, camarim, toda uma parte que também é focada na cultura. Priscila está animada para trazer a filha Marina para participar das atividades. A menina de 5 anos já tem sua preferência. Balé. As gurias da patinação também vão fazer atividades aqui, né? E aí a Marina gosta do balé, gosta da patinação. Pertinho de casa. Bem pertinho, né? E a gente consegue acompanhar, vai ser muito bom. O espaço foi construído com recursos próprios e uma emenda parlamentar conquistada quando a vice-prefeita ainda era a vereadora no município. É uma obra de qualidade na parte de estrutura, mas que vai estar inaugurando muita gente com uma perspectiva de futuro diferente. Bom, e agora é hora de falar do agro aqui no Tá Na Hora Rio Grande. Pode rodar a vinheta. Com esse friozinho que está fazendo, a gauchada já começa a se abastecer com um alimento tradicional do inverno aqui no Rio Grande do Sul. É o pinhão.
Desde o início do mês de abril está aberta a colheita da semente da araucária aqui no estado. E a expectativa da Emater é que esse ano sejam colhidas cerca de 860 toneladas de pinhão, em uma colheita que pode se estender até o mês de agosto. As principais regiões produtoras são a Serra Gaúcha, a região das Hortênsias e os Campos de Cima da Serra, com previsão de produzir mais de 600 toneladas. Também há a produção na região do Planalto, onde se espera cerca de 110 toneladas e outras 150 toneladas que devem vir da região Centro-Serra e Serra do Botucaraí. O início da safra, contudo, trouxe também um alerta. A estiagem do verão gaúcho impactou a qualidade dos primeiros pinhões colhidos. Nós ouvimos o extensionista rural da Emater, Antônio Carlos de Borba, sobre esse assunto e você vai conferir o que ele tem para destacar agora. A araucária está sofrendo bastante com a questão das mudanças climáticas, né? Então, por exemplo, essa última estiagem que teve na parte do verão, ela influenciou para uma produção de pinhões de não tão boa qualidade. Espera-se que agora, a partir de maio, a colheita seja de pinhões de melhor qualidade, devido a ter passado já esse período que teve até meados de fevereiro, onde havia uma escassez de umidade no solo e, com isso, também afetou a produção do pinhão. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria com 15 minutos a mais? A partir de segunda-feira tem novidade na programação aqui do SBT. O SBT Rio Grande vai mudar de horário. E claro, quem conta a novidade é a Bruna Colossi e o Marcelo Chemali. Oi, Pizon. Oi, pessoal de casa. Olha, a gente tá aqui no Tá Na Hora para te contar uma novidade. A partir de segunda-feira, o SBT Rio Grande tem um novo horário. E a partir das 11 horas da manhã, a gente te espera. Aqui você vai ter mais companhia, notícias, esporte e, claro, diversão. A gente te espera depois do Bom Dia e Companhia com Patati Patatá. Até! Não perca, coloque o celular despertar 11 horas da manhã, SBT Rio Grande, com todas as notícias aqui do nosso estado, mais cedo e, claro, se estendendo por todo o horário do almoço. Você já experimentou o SBT Rio Grande? Coloque no seu cardápio e faça companhia para a Bruna e para o Chemali a partir de segunda-feira, às 11 horas da manhã. E por falar em programação, nós vamos conhecer um lugar muito conhecido aqui do SBT. É a Vila do Chaves. Só que dessa vez não precisa só acompanhar na telinha, dá para passear pelos cenários. E hoje quem foi fazer essa visita nessa exposição do Chaves e está se divertindo pra caramba é a Lenise. Lenise já postou na rede social foto aí na Vila do Chaves que eu acabei de dar um like. Acabei de dar um joinha pra você. Conta tudo pra gente. Oi, Pinzon. Aproveitei para postar porque eu tinha vindo outras 2 vezes a passeio e a gente se empolga tanto que até esquece de registrar uma foto nossa. Essa é a minha terceira vinda, inclusive a primeira foi com a equipe aqui do SBT. Dinarte está mostrando para vocês ao vivo a riqueza de detalhes dessa exposição, então, da Expo Chaves, que vai até esse final de semana. São os últimos dias, então, para quem quiser aproveitar e fazer uma imersão nesse mundo do Chaves, lembrar um pouquinho de tantas histórias que passavam na telinha do SBT. Esse espaço aqui, Pinzon, ele é onde tem os personagens, né? Tem aqui o professor Girafales, a dona Florinda, a bruxa do 71, o seu Madruga, tá todo mundo aqui recebendo. Esse aqui, na verdade, não é o primeiro espaço para quem chega na exposição. Só que são 9 espaços, né? 9 ambientes, então é muita coisa para a gente mostrar. E aí, claro, a gente deixa alguns para o pessoal aí ficar curioso e aí vir até o Shopping Praia de Belas para participar, para viver um pouquinho dessa emoção. Esse evento, essa exposição leva os visitantes a uma verdadeira viagem ao universo do Chaves e do Chapolin também, porque há espaços dedicados também ao Chapolin. E além de relembrar esses personagens criados, interpretados aí pelo saudoso Roberto Bolanhos, o conhecido X-Perito, leva a gente aí a ver de pertinho, poder tocar
no que era usado, né, para a série, e vocês podem ver aqui, inclusive, que tá cheio, viu, Pinzon? O pessoal não quer perder a oportunidade de viver essa experiência aí do Chaves. A gente vai ir pedindo licença pro pessoal para ir mostrando aí para quem tá em casa também. Aqui tem fila, Pinzon, porque esse aqui é um dos espaços que mais chama atenção. Eu posso dizer que eu acho que é o que mais dá fila pro pessoal tirar foto, que é a Vila do Chaves, aquele ambiente aí muito conhecido, clássico, com o barril do Chaves, né? Tem a escada e aqui as portas, Pinzon. Eu, inclusive, tenho uma que eu adoro. Quando eu vim, foi um dos locais que eu tirei foto, que é aqui, ó, a da Bruxa do 71. Quem não tinha aquela curiosidade de saber o que tinha atrás dessa porta, né, Pinzon? E ao longo de toda a exposição tem algo bem legal. Vamos indo, Dinarte, eu vou contando pro pessoal. Uma das coisas legais que tem aqui na exposição, Pinzon, é que durante todo o trajeto tem placas por aqui para direcionar para um áudio que vai contando um pouquinho dos detalhes. Ó, vamos mostrar aqui, ó, Dinarte. Pessoal, aponta a câmera do celular aqui, ó, vamos fazer tudo ao vivo, ó, Pinzon. Aponta a câmera aqui e ele direciona, então, para o Spotify, que aí aqui tem um áudio que vai contando um pouquinho das curiosidades durante toda a exposição. E é muito legal de acompanhar, porque aí sim tu consegue entender direitinho a história e viver mais essa experiência. Inclusive, eu estava conversando aqui com o pessoal da exposição, vocês bateram, inclusive, um recorde, né? Mais do que o esperado, né? Boa noite. Sim, boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, superamos todas as expectativas aqui com Chaves da Exposição em Porto Alegre. Vamos caminhando e mostrando para o pessoal. E os ambientes, né? Aqui nós temos a Casa da Dona Florinda, também muito importante, que é um ambiente sensacional, que as pessoas realmente se sentem na casa da Dona Florinda, com o Kiko, com todo mundo, e reproduzindo cenas das séries, né? Muita gente já passou todo esse tempo de exposição? Sim, foram mais de 50 mil pessoas, dezenas de milhares de pessoas que vivenciaram Chaves da Exposição e toda a experiência nesses 40 anos de Chaves e Chapolin na tela do SBT. Perfeito, um sucesso a exposição e todo esse evento aqui, Pinzon, ele segue, então, até o próximo domingo. Os ingressos estão disponíveis aí para venda. Sábado funciona das 10 da manhã até as 10 horas da noite. O encerramento é às 10 horas e o ingresso custa R$ 25,00 inteira e R$ 12,00 aí a metade, né? Para quem tem direito à meia entrada. Vamos encerrar aí, mostrando um pouquinho da movimentação e encerrar num dos últimos cenários aqui. Vem, Dinarte, rapidinho que dá tempo. Olha só, aqui ó, mais um espaço da Vila do Chaves, Pinzon. Muito bom, e eu já posso adiantar para você que está em casa que vai chover no final de semana. Como é no Shopping Praia de Belas, é uma excelente ideia para você passear e aproveitar com a família, abrigado, dentro da exposição do Chaves, a Expo Chaves. Lenise, um abraço para você, um excelente final de semana. Olha as moedas aí na fonte da Vila do Chaves. Obrigado por mostrar todos esses bastidores. Bom, tô falando da previsão do tempo porque é a hora de falar da previsão do tempo. Gente, pelo terceiro dia consecutivo, algumas regiões registraram temperaturas negativas. Pedras Altas marcou a menor temperatura do dia, com menos 1,9 graus. Vamos conferir agora no nosso mapa aqui no telão, porque amanhã o dia vai amanhecer com sol na maioria das regiões, só que no decorrer do dia a chuva vai chegar a partir da tarde. As primeiras áreas atingidas serão o oeste e também o noroeste, faixa de Uruguaiana e também de Santa Rosa. Tem alerta para pancadas fortes e risco de temporais com rajadas de vento e queda de granizo de forma isolada. No domingo, o tempo segue instável aqui no estado, com chuva mais frequente na região sul, colocando Pelotas no seu radar. No norte, o sol ainda deve aparecer e também pode ter alguma pancada isolada de chuva. Percebam que as máximas sobem bastante aqui no estado, girando entre 27 em Santa Rosa, 22 aqui na região metropolitana, ao contrário do que a gente tem vivido nos últimos dias. Mas a umidade nesses locais vai deixar uma sensação de abertura de sol com muito calor e uma sensação de abafamento por conta das nuvens. E aqui em Porto Alegre, hein? O nosso telespectador da Cidade Baixa
quer saber daqui a pouco como vai ser o final de semana. Antes, essas imagens lindas da tarde de sexta-feira aqui na capital dos gaúchos. Olha só o céu com poucas nuvens, final de tarde, o Guaíba e a cidade se preparando para um final de semana chuvoso aqui na capital. Bom, agora sim, nosso telespectador da Cidade Baixa quer saber e a gente vai responder. Pode rodar. Quero saber a previsão do tempo para esse final de semana aqui para Porto Alegre, para os clientes do Vinho Imperator e poder vir almoçar aqui com a gente. Muito bom. Respondendo a sua pergunta, a previsão do tempo para o final de semana aqui em Porto Alegre. O sábado será de sol em boa parte aqui da capital, pelo menos até o horário do almoço. No entanto, teremos chuva a partir da tarde, a máxima de 23 graus. Bom, você vai vendo, até terça-feira teremos chuva aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana. Por isso é importante ficar atento à previsão para saber que os próximos dias reservarão aí muita umidade, muito tempo fechado em Porto Alegre, principalmente também na região metropolitana. Fique de olho, hein? Bom, temos mais mensagens dos nossos telespectadores para a gente colocar aqui na tela. Vamos ver uma mensagem, a da Marli, aqui de Porto Alegre. Pinzon, eu não abro mão de passear com meu marido Marcos. Já vamos fazer 36 anos de casados. Um abraço e um ótimo final de semana, escreveu a Marli. Obrigado, Marli. Obrigado demais pela sua participação. Para encerrar, o Luciano de Viamão. Eu não abro mão de uma boa pescaria em Itapuã. Pessoal de casa, um ótimo final de semana. Vem chegando o SBT Brasil com as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente volta a se encontrar na segunda-feira aqui no Tá Na Hora. SBT Rio Grande, segunda, 11 da manhã. Um beijo e até lá. Tchau!